Querido Pai, santo, santo, santo Tu és. E aqui, Pai, diante da Tua presença, na beleza de Tua santidade, nós Te adoramos, Senhor. Te somos gratos, Pai, porque o Senhor nos permitiu chegar aqui com saúde e paz ao final desse dia. E aqui, Pai, nós decidimos estar, porque aos Teus pés é o melhor lugar do mundo. Senhor querido, fale ao nosso coração por meio da Tua palavra. Que não seja a minha voz a ser ouvida, mas a voz do Teu Santo Espírito. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje o tema dessa mensagem é como ser salvo. Como que nós podemos ser salvos? Pode ser que em algum momento nós tenhamos nos perguntado isso. Como eu faço para obter a salvação? E nós não somos os primeiros. Há na Bíblia relatos de pessoas que também se questionaram ou questionaram outros. Como eu faço para ganhar a salvação? Para que você entenda como ser salvo, você precisa entender que a salvação é necessária, porque em algum momento a harmonia e a ligação que nós tínhamos com Deus se rompeu por algo que se chama pecado. A partir da decisão de Adão e Eva de questionar a palavra de Deus e preferir confiar na palavra da serpente, houve então esse colapso, houve então essa separação. E agora se fez necessário um plano para que pudéssemos receber a salvação. Então, sabendo que você está perdido e que você precisa desesperadamente de um Salvador, você é levado a se perguntar: como eu posso ser salvo? Será que a salvação pode ser real na minha vida? Queridos, a resposta é que sim, amém? A salvação não foi só para Abraão, Isaac e Jacó, não foi só para os apóstolos, nem só para os reformadores do passado. A mensagem de salvação nos alcança hoje aqui onde estamos. Louvado seja Deus por isso. Queridos, eu queria convidar você a abrir comigo em Mateus 26. Aqui nós vamos estudar um pouco sobre o momento mais desafiador da vida de Jesus, aquele que veio a essa terra para ser o nosso Salvador. Em Mateus 26, nós lemos o relato de Jesus caminhando para um lugar chamado Getsêmani. Queridos, essas cenas que nós vamos ler agora são muito comoventes. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, mesmo que seja no celular. Vamos acompanhar juntos Mateus no capítulo 26, a partir do versículo 36. Nós lemos o seguinte: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado quê? Getsêmani, e disse a seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está demasiadamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Queridos, eu convido você a pensar, a refletir, o que fez Jesus tão angustiado nesse momento? É certo que a angústia de Jesus não era por ele apenas. Jesus, nesse momento, sentia uma dor insuportável, que não era uma dor física, mas era o peso dos pecados do mundo inteiro em seus ombros. Nesse momento, Jesus, ele se prostra diante do Pai, abrindo seu coração. E o que isso nos ensina?
que nos momentos mais angustiosos da nossa caminhada, nós precisamos nos render diante de Deus em oração. Jesus, sendo homem, também era Deus. Ele poderia cair na presunção de tentar resolver os seus problemas por si. Ele poderia pensar, não, para que buscar o Pai? Ele já sabe o que eu estou sentindo. Mas ele sabia da necessidade de abrir o seu coração. Queridos, a oração é o abrir do nosso coração, Senhor. Não são meras repetições vãs, insignificantes. A oração precisa ser um diálogo. É onde nós estamos dispostos a falar, a abrir o nosso coração, a derramar a nossa alma no altar de Deus. Mas nós também precisamos, diante de Deus, ser submissos. E é isso que Jesus nos mostra. No versículo 39, acompanhe comigo. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face, orando e dizendo: ó meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus olhou ali para aquela situação. E ele começou então, nesse momento, ser tentado pelo inimigo, ser tentado a desanimar. Ele começou então a se relembrar dos momentos em que os discípulos não entendiam a missão de Jesus. Ele começou então a pensar no próprio Judas, que estava ali perto de traí-lo. E o inimigo o acusou, dizendo: olha lá, aquele discípulo que você trouxe, aqueles discípulos estão dormindo. Você tem certeza que quer morrer por eles? Aquele lá que você trouxe vai te negar. E eu creio que o inimigo, ele citou o nosso nome. E o inimigo disse: você vai morrer por essas pessoas? Você vai realmente dar a vida por esses seres humanos caídos que constantemente erram? Mas nesse momento, um anjo foi enviado do céu para confortar Jesus. O próprio anjo Gabriel. E o anjo Gabriel começou a lembrar Jesus da importância daquele momento. E Gabriel disse: olha, não desista agora, porque você veio até aqui. Queridos, o ministério de Jesus, e de modo especial no Getsemane, nós aprendemos sobre perseverança e falamos sobre isso ontem. Se Jesus desistisse ali, todos os milagres que ele havia feito, toda a caminhada até ali seria em vão. Se Jesus dissesse: Pai, eu não aguento mais, Jesus voltaria para o trono e eu e você estaríamos para sempre perdidos. Mas Jesus, ele deixa de olhar para a sua dor. Ele deixa de olhar para a sua própria angústia. E ele pensa em nós. Ele pensa em cada um de nós. Ele diz que os nossos nomes estão escritos nas palmas de suas mãos. Quando ele estava à beira de desistir, pelo tremendo peso do pecado que estava em seus ombros, ele se lembrou que um dia eu e você estaríamos aqui, e eu e você faríamos a nossa escolha ao lado de Jesus, amém? O anjo Gabriel começou a confortá-lo, fez com que Jesus olhasse lá na frente, quando os remidos finalmente poderiam adentrar a Canaã celestial. Então Jesus disse: eu não posso desistir. E Jesus não orou apenas para que o Pai o ajudasse naquele momento, mas ele orou também pelos seus discípulos. Eu convido você a ir um pouco à frente no Evangelho de João. No capítulo 17, nós vemos essa oração linda de Jesus. Queridos, as palavras de Jesus nos tocam profundamente. João 17,
no versículo 9, aqui Jesus ora pelos discípulos, ele diz: eu oro por eles. Eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque eles são teus. E todos os meus são teus, e os teus são meus, e eu sou glorificado neles. E no verso 20, querido irmão, querida irmã, Jesus ora por você. No verso 20 diz: e oro não somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Verso 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso 22, e deles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Amém? Jesus orou por nós. Porque antes de sermos planejados por mentes humanas, Deus nos planejou em sua mente. Os nossos dias estão escritos no livro de Deus. E a nossa vida não é resultado de um acaso. A nossa vida tem um propósito, mas você não vai encontrar sentido de vida sem olhar para Cristo. Nele você encontra o sentido de sua vida. Queridos, Jesus nos ensina no jardim do Getsemane que apesar da angústia, nós precisamos orar. Nós precisamos buscar sempre o propósito para tudo. A fraqueza de seus discípulos despertou a simpatia em Jesus. Ele temia que eles não fossem capazes de suportar a provação, então Jesus diz: vigiai e orai. Muitas vezes, o que aconteceu com os discípulos acontece conosco. No momento em que nós deveríamos estar vigiando e orando, nós estamos dormindo. E enquanto Jesus intercede por nós junto ao Pai lá no céu, nós estamos aqui confortáveis. Como se a gente tivesse uma vida inteira para tomar a nossa decisão. E a verdade é que nós não temos a nossa vida inteira. A verdade é que a certeza dos vivos é que um dia eles irão o quê? E nós não sabemos quando, nem como. Nós sabemos que a nossa vida aqui é passageira. E muitas vezes nós vivemos a nossa vida em busca de bens materiais, em busca de conquistar posses, em busca de juntar tesouros nessa terra. E Jesus conta uma parábola de um homem que estava juntando tudo no seu celeiro. Ele disse: agora sim. Jesus disse: pobre desse homem, mal sabe ele que nesta noite lhe pedirei a sua alma. E agora, tudo que ele havia conquistado ficaria para ele? Não. Por isso, queridos, nós precisamos viver tendo como objetivo algo eterno. Porque a casa que você mora, por mais que seja sua, um dia você não mais estará ali. Ela ficará para outras pessoas. Que não suaram para construir, que não planejaram. O que você tem, o seu carro, os seus bens, você não vai levar. Por isso que hoje o Senhor nos chama para vigiar e orar. Porque nós temos a tendência de cair na tentação de viver pelo que é passageiro. De viver e nos desdobrar para conquistar a coroa terrestre. Quando nós temos uma coroa celestial diante de nós. Queridos, Jesus ensina seus seguidores sobre a importância da oração e da vigília, para não cairmos em tentação. E é por isso que nós precisamos dedicar mais tempo em comunhão. Jesus não buscou o Pai só nesse momento de angústia. E muitas vezes nós corremos para Deus quando as outras coisas nos decepcionam. Muitas vezes nós buscamos a oração quando a gente já tentou de tudo.
Queridos, se houve um tempo na história dos discípulos até ali que eles mais tivessem que orar, aquele era o momento. E eles estavam fazendo o quê? Enquanto Jesus estava angustiado, orando, intercedendo por eles. E hoje nós também estamos em dormência espiritual. O Espírito Santo fala a nossa consciência, mas o barulho do mundo está mais alto. A correria do mundo não nos deixa parar, não nos deixa orar, nem 30 minutos do nosso dia. Nós dizemos não ter tempo para estudar a Bíblia, para buscar o Senhor. Será que nós vamos vencer nesses últimos dias sem a comunhão com Deus? Será que tudo que Jesus passou vai valer a pena na minha vida e na sua vida? Jesus os exorta a vigiar e orar. Mas seus discípulos não compreendem totalmente a importância disso. E eles continuam dormindo. Queridos, essa súplica de Jesus aos seus discípulos nos ensina uma valiosa lição. Nos momentos de provação e dificuldade, é primordial permanecer alerta em constante comunhão com Deus. Em nossa vida diária, também podemos ser como os discípulos, negligenciando nossa vida de oração e permitindo que a carne prevaleça sobre o espírito. Quando Jesus ora, Pai, se possível, tira de mim esse cálice. O Pai ouviu a oração de Jesus? Ouviu. Mas atendeu conforme ele sabia ser o melhor. Quando Jesus orou, Pai, me tira dessa situação. O Pai disse, não, porque por meio dessa situação, o meu nome será glorificado. Por isso, não exija que Deus te tire de uma situação difícil, mas peça que por meio dessa situação, o nome dele seja glorificado. Nesse mundo, Jesus disse, vocês terão aflições. Mas ele diz, tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. A vitória de Jesus, queridos, Jesus venceu. Vamos retornar para o capítulo 26 de Mateus. Aqui no versículo 41. Jesus traz aos discípulos essa importante lição, Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E mais uma vez, Jesus volta, ora ao Pai, mas sempre submisso que seja feita a tua vontade. Queridos, e aquele Jesus que ora estava angustiado, agora se levanta, porque ele entende que a cruz seria necessária para que pudesse se tornar real o plano da redenção. Então, sabe o que Jesus diz para os discípulos? Ele diz que eles deveriam se levantar. Versículo 46, levantai-vos, vamo-nos. Chegou a hora. Jesus tinha diante de si a opção de nos abandonar à mercê do pecado. Mas ao pisar sozinho o lagar, ele decidiu perseverar até o final. Muitas vezes nós olhamos para a cruz como sendo apenas um pedaço de madeira. Mas a cruz precisa significar para nós redenção, mudança de vida, convite ao arrependimento. Porque Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Mas sabe por que nem todos serão salvos? Não porque Deus é insuficiente para salvar o mundo, porque ele diz, eu vim para que todo aquele que crer em mim não pereça. Todo aquele que crer. Mas não é meramente dizer eu creio, é realmente viver como uma pessoa que tem fé.
são coisas diferentes. Muitos aí fora podem dizer, tudo bem, eu acredito que a Bíblia é um livro sagrado. Tudo bem, eu acredito que Jesus foi real e que ele morreu na cruz. Mas se isso não transformar a vida dessa pessoa e nem a nossa vida, o sacrifício de Jesus foi em vão para nós. Porque ao olhar para a cruz, nós nos vemos indignos. Seria impossível obtermos a salvação pelas nossas próprias obras. A gente pode subir 1000 escadarias. A gente pode dar o dinheiro que for. Nós podemos pagar a penitência que seja. Não será suficiente. Custou o sangue de Cristo. O sangue do Filho de Deus. E nós cristãos, nós temos a tendência de pensar, eu já sei sobre isso. Eu já ouvi diversas vezes sobre isso. Mas, querido, se a mensagem da cruz não nos impacta, então nós estamos dormindo. Despertemos. Porque a mensagem da cruz não é uma mensagem clichêzinha para nos fazer emocionar apenas. A mensagem da cruz é para nos mostrar que o abismo que antes existia entre nós e Deus, agora não existe mais. Porque a cruz de Cristo se tornou uma ponte que nos liga novamente ao Pai e que nos dá novamente a oportunidade de fazer uma escolha. Se não fosse pelo sacrifício de Jesus, não haveria escolha, queridos. Pereceríamos. No livro Profetas e Reis, página 410, está escrito: no deserto da tentação, no jardim de Getsêmani e sobre a cruz, nosso Salvador lutou com o príncipe das trevas. Suas feridas se transformaram em troféus de sua vitória em favor de quem? Da raça humana. Aonde Adão e Eva começou caindo, foi onde Jesus começou vencendo. Adão e Eva caiu estando no jardim. Jesus venceu estando no deserto. A questão não é o lugar onde você está, é em quem você confia. Jesus decidiu confiar na palavra. E diante de cada tentação, Jesus dizia, está? Jesus não consultou filósofos da época. Jesus não conquistou, não citou, na verdade, não citou ali meros versos de qualquer outro livro. Ele citou a Bíblia. E ele disse ali em Mateus 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Queridos, a palavra de Deus precisa estar em nosso coração para que a vitória de Jesus seja a nossa vitória também. No deserto da tentação, no Getsêmani, na cruz, aos olhos de muitos, Jesus estava sendo vencido, mas ele era, na verdade, o grande vencedor. A vitória de Jesus sobre a tentação, queridos, nos ensina algumas lições. E aqui nós já estamos partindo para a conclusão. Primeira lição, mostra a importância de vigiar e orar. Segunda lição, a vitória de Jesus nos mostra que é possível resistir ao quê? Não sobrevém tentação a nós, que não possa ser resistida quando nós nos submetemos a palavra de Deus. Cada ordem do Senhor é uma promessa habilitadora. Não duvide. Porque quando nós duvidamos do poder de Deus, ele se torna impotente na nossa vida. Diante das promessas do Senhor, diga amém. Que assim seja. A palavra de Deus se cumprirá. Por último, a vitória de Jesus mostra seu amor e compaixão por nós. Ao olharmos para a mensagem do Evangelho, diferente de outras mensagens de outras religiões, nós vemos um Deus
que tinha todos os motivos para desistir de nós, mas perseverou. Um Deus que não pede que sacrifiquemos nada que Ele já não tenha sacrificado primeiro. Não um Deus que precisa ter a sua ira aplacada com boas ações, mas um Deus que quer tão somente que você entregue a Ele o seu coração. Ontem nós falamos, e é importante repetir, no nosso coração tem um vazio do tamanho de Deus. A cruz não só é suficiente, mas é necessária para a sua salvação. E diante disso, queridos, reflita nessa pergunta. O que o sacrifício de Jesus significa para você? O que o ministério de Jesus ensina sobre como deve ser a sua vida? Se você não se lembrar de nada que eu disse, lembre-se disso. Você não precisa fazer nada para obter a sua salvação, porque ela já lhe é entregue. Você só precisa perseverar em Cristo para não perder a sua salvação. No Getsemane, na cruz, e onde Jesus está agora, Ele está diante do Pai, se lembrando de cada um de nós. Nós somos importantes para Deus. Porque se faltar a nossa presença no céu, o céu não será o mesmo. De bilhões de criaturas, nós somos únicos. E o maior desejo de Deus é o que Jesus disse em João 17, conceder a nós a glória dele, o caráter dele. Meus queridos irmãos, nesse momento vamos ter uma música especial. Então nós vamos ouvir um louvor de adoração a Deus. E enquanto isso, esteja em oração. Pense no que o sacrifício de Jesus significa para você. E qual é a sua escolha diante da escolha de Deus de te salvar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor,
águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Ele pode saciar a nossa sede, amém? Nesse momento eu convido você a, se puder, se coloque de joelhos. Vamos concluir com uma oração. Querido Pai, nós te agradecemos porque o Senhor, em teu infinito amor por nós, nos enviou o teu amado Filho. Jesus Cristo desceu das cortes celestiais e veio a essa terra, se vestindo com as nossas vestes, empoeirando seus pés, para que por meio de sua vida perfeita fôssemos justificados. Oh, meu Senhor, Jesus não desistiu de nós. Jesus se lembrou de cada um de nós no deserto da tentação, no Getsêmani e quando pregado no madeiro. E Jesus perseverou porque ele pôde perceber que em algum momento nós o aceitaríamos. Ele sabia que em algum momento a cruz nos atrairia a ele. E aqui nós estamos, Senhor, atraídos à cruz, movidos pelo teu amor. E diante de todos, confessando, Pai, que nós o aceitamos por meio de Jesus Cristo. Que a cruz seja a ponte sobre o abismo que nos liga novamente a Ti. E que nunca mais possamos nos separar do Senhor. Pois a nossa escolha é ao Teu lado. Não só enquanto estivermos aqui, mas por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que o Senhor te abençoe. Amanhã